Nós vamos abrir Hebreus capítulo 10. Todos encontraram? Capítulo 10 de Hebreus. Nós vamos ler a partir do versículo 32 até o 39. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Obrigado, obrigado, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, seja usada por Ti mais uma vez nesta manhã. A Tua palavra que é poderosa, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A Tua palavra que não volta vazia, sem que cumpra o propósito para o qual ela foi designada. Senhor, usa a Tua palavra nesta manhã para falar conosco, para nos exortar, disciplinar e corrigir, se necessário, para nos encorajar, Senhor, para nos fortalecer a fé, para nos edificar. Usa, Senhor, conforme lhe aprouver, e que o Senhor receba a glória. Sim, a Tua igreja seja edificada. E mais uma vez, que esse servo inútil possa ser um instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Como eu disse ao anunciar o CETEB como um curso onde a gente tem a oportunidade de aprender as doutrinas da fé cristã, nós vamos falar nesta manhã sobre a perseverança dos santos. Essa doutrina da fé. A perseverança é definida como a contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual
a obra da graça divina iniciada no coração, ela tem continuidade, ela tem prosseguimento, e ela se completa, ela se consuma. Os verdadeiros crentes continuam de pé até o fim, porque Deus nunca abandona a sua obra. Os escolhidos de Deus, aqueles por quem Cristo morreu, eles não são apenas redimidos por Cristo e regenerados pelo Espírito, eles são sustentados também, eles são mantidos na fé pelo poder de Deus até o final. Cristo prometeu e Ele vai cumprir: aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. Ele vai guardá-los até o final, Ele vai sustentá-los até o fim. E o texto desta manhã, meus irmãos, ele é uma exortação à perseverança. O escritor sagrado utiliza algumas considerações bastante convincentes para exortar os seus leitores à perseverança. Há uma mudança abrupta de tom no texto, porque o que vem antes é uma advertência severa que fala que Deus vai julgar o seu povo e que horrível coisa é cair nas mãos do rei, é cair nas mãos do Deus vivo. Assim termina o trecho anterior ao trecho onde iniciamos a nossa leitura. A vingança pertence a Deus. Ele está alertando pelo fato de que no Antigo Testamento, no período da lei, Deus julgou com severidade o seu povo, porque pessoas apostataram da fé, porque pessoas abandonaram o caminho do Senhor, abandonaram a palavra. Deus trouxe juízo e Ele diz que é muito pior abandonar o Cristo, abandonar aquele que com graça alcançou o pecador. Então, o trecho termina dizendo: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E então há uma mudança abrupta. De uma advertência severa nos versículos anteriores, para palavras de encorajamento e esperança. Exatamente como já aconteceu um pouco antes aqui em Hebreus, no capítulo 6, onde a gente também vê essa mudança. De uma palavra mais dura para palavras de encorajamento. Então, no versículo 32, o escritor estimula os cristãos hebreus à perseverança, ao fazê-los lembrar, ao trazer à memória deles os sofrimentos anteriores, as lutas que eles travaram anteriormente. Nos primeiros dias do Evangelho foi suscitada uma perseguição muito cruel contra aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo. E os hebreus também provaram do calor dessa perseguição. Então o escritor, ele os faz lembrar desse fato, quando em dias passados, depois de ser desiluminados, depois que conheceram a palavra, e assim que Deus insuflou, e assim que Deus soprou vida na alma deles, e lhes deu o gozo da salvação, então a terra e o inferno combinaram todas as suas forças, aliaram as suas forças contra eles. É importante que nós saibamos disso, meus irmãos. A fé cristã, ela contempla lutas também. Há cristãos que acham que é só a vitória. E há algumas frases até cunhadas para nos lembrar disso. Ou para nos fazer pensar erroneamente que a fé cristã é só vitória. Não é só vitória.
Deus não nos prometeu um sofá e um ar-condicionado. A vida cristã, ela contempla tentações, ela contempla guerras, ela contempla lutas, ela contempla sofrimentos também, como os cristãos hebreus são lembrados aqui. E Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2 de Timóteo, no versículo 3, em 2 Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3 e no versículo 2, ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente, todos quantos querem viver a fé em Cristo, serão perseguidos, experimentarão perseguição, travarão batalhas, terão de enfrentar lutas. Eles suportaram grande luta, diz o escritor, grande luta e sofrimento. Lembrem-se dos dias passados, quando, depois que vocês foram iluminados, sustentaram grande luta e sofrimentos. A vida cristã também, meus irmãos, ela contempla lutas e sofrimento. Grandes combates de aflições. Eles estavam aflitos em si mesmos. Eles haviam se tornado objeto de insultos e de maus tratos. Foram feitos espetáculo para o mundo, envergonhados no seu nome, na sua reputação. Em certos momentos, diz o versículo 33, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. E às vezes nós sofremos insultos e maus tratos. Às vezes ouvimos coisas de nós injustas. Faz parte da vida. Mas eles não sofriam apenas o dano próprio, o dano pessoal. Em outros momentos, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram maltratados assim, quando eles não eram insultados, quando eles não eram pessoalmente o espetáculo, eles sofriam com o sofrimento dos outros. Eles se sentiam participantes dos sofrimentos, das aflições dos seus irmãos. Como diz a segunda parte, ou a parte B do versículo 33. Porque a vida cristã é assim, meus irmãos. Nós sofremos por nós, mas nós também sofremos pelos outros. Nós nos compadecemos dos outros, sofremos com os nossos irmãos também. Porque o sentimento cristão é um sentimento de compaixão, de empatia. Não um sentimento egoísta, mas um sentimento altruísta. O ego contempla só a própria pessoa, o altruísmo. Nós nos compadecemos com os outros também. E ele lembra-os disso. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria, diz o versículo 34, o espólio ou a expoliação dos seus bens, porque até isso, os cristãos tinham os seus bens confiscados, perdiam suas posses. O Estado opressor, tentando calar, tentando silenciar,
tentando trazer medo, fazer as pessoas desistirem, desanimarem da fé. O escritor está lembrando que eles passaram por isso, mas que Deus os sustentou, Deus os socorreu, Deus os ajudou, e assim eles suportaram os seus sofrimentos com paciência, e se sentiram privilegiados por terem sido considerados dignos de sofrer vergonha pelo nome de Cristo. Assim, meus irmãos, eles são chamados a lembrar o que suportaram. E como eu disse, já nesse texto, há palavras semelhantes, mas aqui, algumas palavras são usadas no versículo 36 e no capítulo 12, versículos 1, 2, 3 e 7. Veja o versículo 36. Vocês precisam o quê? Perseverar. Vocês precisam perseverar. E depois, no capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer, 1, 2, 3 e 7, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com desânimo, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o alto, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora ele está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não desistam, para que vocês não se cansem, nem desanimem, para que vocês perseverem. E no versículo 7 ele vai dizer, é para a disciplina que vocês perseveram. Perseverem, continuem, não parem, não voltem atrás, não desistam, perseverem. Ele usa essas palavras para destacar a necessidade da perseverança constante. Lembre-se que Deus já os socorreu outrora. Lembre-se que Ele deu o livramento para vocês noutras vezes, por isso não desanimem. Lembrem-se não só dos exemplos de vocês, lembrem-se do próprio Cristo, lembrem-se do Senhor, que não desanimou. Lembre-se. Deus pode nos fortalecer com todo o poder no homem interior, com toda a paciência e perseverança, irmãos, e com alegria, apesar das lutas, apesar dos sofrimentos. Amém? O que os capacitava assim a suportarem os sofrimentos? Eles sabiam, e eles são lembrados disso, embora soubessem, que possuíam no céu um lugar melhor e permanente. A alegria dos santos no céu é permanente. A promessa que Deus tem para nós permanece firme. Deus não volta atrás, Deus é fiel, Deus honra, Ele vela pela sua palavra para cumprir, e nenhuma das promessas que Deus fez vai cair por terra, sem que haja cumprimento. Tudo que existe aqui, tudo que temos aqui, apenas sombra do que Deus tem preparado. É um fundamento melhor do que qualquer coisa que eles pudessem ter ou perder aqui nessa vida. É um fundamento permanente que vai sobreviver ao tempo e vai andar lado a lado com a eternidade.
As promessas de Deus, as riquezas, aquilo que Deus tem preparado para nós, eles nunca poderão gastá-lo. Seus inimigos nunca poderão tomá-lo, como às vezes eles costumam fazer. Os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir, irmãos. Da mesma maneira, as glórias desse tempo, elas não podem se comparar com o que Deus tem preparado para nós. As glórias eternas, vindouras, prometidas na vida por vir, compensarão tudo o que perdermos ou sofrermos aqui. 1/1000 de segundo na glória com o Pai será suficiente para nos fazer esquecer todas as cicatrizes, todas as marcas, toda dor, toda vergonha, toda injustiça, toda perda que sofrermos aqui. No instante que fecharmos os nossos olhos aqui e abrirmos os nossos olhos diante dele, entenderemos o significado daquelas palavras. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de qualquer ser humano o que Deus tem preparado. Versículos 35 e 36. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. A recordação da fé, esperança e amor desses cristãos nos seus dias passados se torna a base para esse apelo que o escritor sagrado faz aos crentes hebreus. Não percam a confiança que vocês têm em Deus. Não percam a confiança que vocês têm do acesso livre e aberto a Deus pelo sangue de Jesus. Um pouquinho antes, no versículo 19 desse mesmo capítulo, o escritor havia dito: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, tem ousadia, um caminho foi aberto, um acesso foi franqueado para nós, diante do Senhor, para entrar no santuário celestial. Por isso a gente pode ter confiança, por isso a gente deve ter confiança, por isso não podemos perder a confiança. Um pouco antes, no capítulo 4, no versículo 16, ele disse: portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e entrarmos ou encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Não percam a confiança, não se esqueça de ter confiança por causa desse acesso livre à presença de Deus. Não se esqueçam de que Ele é digno da nossa confiança.
que nós podemos nos aproximar dele, que nós podemos nos aproximar do trono de graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia, a fim de encontrarmos ajuda, encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno, para cada oportunidade, para cada momento, para cada situação. Deus é digno da nossa confiança. Essa confiança, irmãos, essa confiança em Deus que os leitores demonstraram anteriormente, não pode ser abandonada ou descartada levianamente. Não importam as dificuldades que estejam encontrando agora. A confiança de vocês em Deus tem grande valor. Ela será ricamente recompensada. Como já foi dito lá no capítulo 6 de Hebreus, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos, vocês ainda continuam servindo, e Deus não se esquece. Hebreus 6:10. Esse tem referência só porque eu já... Para aqueles que gostam de anotar, não é para abrir não, para a gente ler não. Ouça isso. A salvação não depende de esforços humanos, considerando que ela é totalmente obra de Deus. Mas enquanto a salvação continuar sendo uma promessa, nós temos necessidade de perseverar na fé, a fim de fazermos a vontade de Deus e recebermos a promessa. Desistir, abandonar, não é a vontade de Deus. Então, nos versículos seguintes, ele vai, no 37 e 38, ele vai trazer Abacuque, uma testemunha do Antigo Testamento. Abacuque 2. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. Essa é a palavra central da profecia de Abacuque. O justo viverá pela fé. O justo não vive por vista. O justo não vive que vê. O justo vive pelo invisível. O justo vive pela fé. Se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Eu estou já encaminhando para o fim. Temos aqui um encorajamento à perseverança, irmãos. A citação de Abacuque encoraja a perseverança. Ela proclama que a espera pelo fim será breve, e que o livramento virá, e o socorro de Deus virá. Esse encorajamento à perseverança na fé está na certeza, deve estar na certeza de que Cristo vai voltar, e Ele não tardará em cumprir o seu plano salvífico. Ele vai consumar a sua obra. Ele vai salvar todos aqueles por quem Ele morreu. Mas a fé do justo
é necessária. E retroceder desagrada a Deus. Ao final do versículo 39, o autor, ele reafirma sua confiança nos leitores, mas ele se associa com eles, quando ele diz nós. Nós, porém, eu estou dentro, eu estou com vocês. Nós, porém, eu também sou desses. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas nós somos da fé, aleluia, nós somos da fé, nós somos de Cristo, nós somos da fé para a preservação da alma, nós somos da fé para a salvação eterna. A desistência, a apostasia, ela desagrada a Deus, ela aborrece Deus para a perdição. Mas a fé resulta em salvação. A fé resulta na preservação da alma, na preservação da vida. E eu quero ser encontrado entre esses. Não os que desistem, não os que desanimam e ficam para trás. Deus tem promessa maravilhosa para os crentes. Irmãos, no céu nós teremos uma vida melhor, uma vida incomparavelmente melhor. Mesmo que soframos o espólio dos nossos bens aqui. Posso até não ter nenhuma propriedade aqui, nenhuma escritura, nem comodato, nem de posse, invasão, nem de assentado. Posso não ter escritura nenhuma aqui, nem de comprada mesmo com dinheiro ou uso capião. Mas Jesus, aquele em quem eu criei, ele disse: eu vou preparar um lugar. Na casa do meu Pai tem morada para você. Eu vou preparar um lugar para você lá. Aleluia! No céu eu tenho uma propriedade melhor, eu tenho uma liberdade melhor. No céu eu tenho uma sociedade melhor. Há uma cidade me aguardando lá, como Abraão. Há uma cidade, como disse Agostinho. Tem nada a ver com a cidade dos homens, é a cidade de Deus. Há uma cidade melhor, uma sociedade melhor. No céu há um coração melhor, tudo será melhor. O escritor os incentiva à perseverança, ao lhes dizer que esta é a característica marcante dos crentes hebreus. A razão da felicidade e da alegria deles. E essa deve ser também uma característica marcante nossa. A perseverança é a marca dos fiéis, dos crentes fiéis em Jesus Cristo. Ao passo que a apostasia é a vergonha e a ruína. Não desanime, não desista. Porque o Senhor disse: se você retroceder, a minha alma não vai se agradar de você. Não é o meu deleite, não é o meu prazer. O meu prazer está na sua fé, está em que você creia, em que você confie, em que você me espere todo dia. Amém?
Nós jogamos nesse time. Nós estamos desse lado. Do lado daqueles que creem. Para a preservação da vida. Você também está nesse? Então persevere. Continue. Lute. Lembre-se. Deus não abandona. Deus não larga a nossa mão. De maneira nenhuma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Curve a sua cabeça. Socorre-nos, Senhor. Socorre-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Sem Ti, nada podemos fazer. Somos exortados nesta manhã a lembrar que outrora vencemos com a Tua ajuda. E que aquele que fez a promessa é fiel e em breve voltará para nos auxiliar, para intervir, para socorrer. Nós aguardamos aquele que Davi anteviu 7 séculos antes dele pisar aqui neste mundo, como rei, aquele em cujo nome as pessoas fariam suas orações, aquele que ajudaria o necessitado, que socorreria o aflito. Obrigado, Senhor. Nós aguardamos a Tua vinda. Aguardamos a Tua vinda, Senhor. Aguardamos o Teu socorro, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado.